live no YouTube para não correr risco de não sair a gravação. Mas como eu sei que aqui tem mais alcance, eu vou tentar fazer por aqui. E eu oro para que o TikTok grave essa live para depois eu poder passar ela para o YouTube. Hoje eu quero continuar falando sobre algo muito importante. Me ajude a fazer com que o TikTok grave essa live. Obrigado, Luciana. Lucas, desculpa, obrigado, e vamos orar para que o TikTok grave essa live para depois eu poder passar para o YouTube. Compartilhe você também para que mais pessoas se cheguem a nós. Ponderando sobre tudo que está acontecendo, irmãos, é muito triste tudo que está acontecendo, é muito desafiador, é muito chocante, é muito decepcionante tudo que está acontecendo no nosso estado e sim, é o mesmo nome de cá. É debate questão saudável do Ministério Vindequiz.net, certo? O canal faz parte do Ministério. Pessoal meu que é Vindequiz.net, tem os dois canais lá. É muito triste tudo que está acontecendo e nós temos que orar pedindo misericórdia do Senhor. Gente, eu peço que vocês não façam mexer aqui no canal. Não que eu não quero ajudar, mas vamos prestar atenção nessa live que é muito importante. Depois eu até peço que vocês sigam, mas não é nada contra ninguém, nem contra a irmã que está aqui pedindo. Mas vamos respeitar o momento, irmã Pelúcia da Deb, né? Vamos nos focar aqui. Hoje eu quero falar sobre algo que é necessário e que nós estamos fechando os olhos para isso. A igreja brasileira, a igreja americana, a igreja mundial como noiva de Cristo, ela está deixando que o seu amor por Jesus seja cada vez mais enfraquecida. A igreja está deixando de ser Esmina para tornar-se Laodiceia. E isto é muito perigoso. Claro que dentro da igreja existe a verdadeira igreja.
dentro da comunidade de igreja existe a verdadeira igreja, a igreja espiritual, a igreja pura, a igreja imaculada, claro que existe. Mas quando existem lobos em peles de cordeiro no meio dos cordeiros, isso infecta o rebanho. E por isso que nós falamos que a igreja brasileira, a igreja americana, a igreja mundial, como eu falei, precisa de um reavivamento. E quando falamos em reavivamento, veja bem, nós não estamos falando apenas numa manifestação de dom de línguas. Isso pode ser uma das características que encontra, que está dentro do reavivamento. Mas nós só sabemos se o reavivamento foi verdadeiro e genuíno depois com a mudança das pessoas. Porque um reavivamento ou um avivamento que não produz frutos de santidade, mesmo que lá na hora a gente ache, né, que aquelas pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito, se a pessoa sai de lá e continua com a vida tudo igual, roubando o seu próximo, aceitando dinheiro ilícito, não ajudando na igreja, não ajudando o próximo, isso não foi um reavivamento genuíno, muito menos promovido pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja de Sardes, ela estava nesse movimento de um reavivamento apenas de aparências, um reavivamento apenas de palavras, mas que não havia conversão genuína. As palavras de Cristo à igreja de Sardes foram mais bombásticas do que o terremoto que destruiu a cidade no ano 17 depois, 17 depois de Cristo. A igreja tinha adquirido um nome, mas ela ela não estava realmente seguindo a doutrina de Cristo. Não se ouve de lamanitas nem de nicolaítas, nem mesmo dos falsos profetas nessa igreja. Jesus, ele não fala sobre isso, que era a doutrina de Jezabel, de nicolaítas, era falsos profetas, era uma marca da falsa igreja. Mas Jesus, ele não fala disso para a igreja de Sardes. Agora, por que não? Aos olhos dos observadores, parecia uma igreja viva e dinâmica. Toda aquela igreja estava sugerindo à comunidade vida e vigor,
mas ela estava morta. E era uma espiritualidade apenas de aparências, apenas de conveniências. A maioria de seus membros não eram convertidos, não provaram do verdadeiro sangue de Cristo, não estavam batizados no Espírito Santo, porque, volto a dizer, batismo no Espírito Santo não é apenas uma coisa para mim falar em línguas. Não, batismo no Espírito Santo acontece naquele que furtava, não furta mais, naquele que mentia, não mente mais, naquele que desonrava seus pais e não desonra mais. Este é o verdadeiro avivamento que nós precisamos. A igreja, olha só, Hernandes Dias Lopes disse que a igreja de Sardes parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. A igreja de Sardes estava muito perto de Jezabel e da igreja de Laodiceia. Estava perto da apostasia geral espiritual. Todos a que reportavam como a igreja do seu Viva Florescente, todos, com exceção de Cristo. A igreja, ela tinha nome de respeitável, mas é só uma fachada. Quando Jesus chegou e falou com essa igreja, ele disse: não achei as suas obras dignas diante de meu Deus. Este foi o diagnóstico que Jesus deu àquela igreja. Era uma igreja que se dizia viva, mas não tinha obras de arrependimento. A reputação da igreja era as pessoas e não diante de Deus. Ela se preocupava mais em estar agradando aos homens do que agradando a Deus. A igreja de Sardes tinha fama diante de Deus, mas nem sempre errou a fama diante dos homens. Nem sempre é glória diante de Deus. Aquela igreja estava apenas se transformando em um fã-clube. Sabe? Jesus, ele não precisa de um fã-clube. Jesus, ele não precisa de pessoas que apenas dizem que são da igreja e metem uma beca no domingo e vão para a igreja. Não, Jesus quer uma igreja genuína que dobre seus joelhos, que ore fervorosamente, que seja inimiga de ganhos desonestos, que viva em santidade. É esta igreja que Jesus procura. Fisicamente eram vivos, mas estavam mortos espiritualmente. Em segundo lugar,
O reavivamento é necessário quando há quentes na CTI espiritual em adiantando estado de enfermidade espiritual. O que é CTI espiritual? Na igreja de Sardes havia quentes espiritualmente em estado terminal, pessoas que estavam a um ponto de perder a sua fé. A maioria daqueles quentes apenas tinha o seu nome no hall da igreja, mas não no livro da vida do Cordeiro. Tinha seus nomes no hall de membros, mas não tinham fervor, e por isso seus nomes não foram achados escritos no livro da vida. O mundanismo adoece a igreja. Quando você traz músicas do mundo para a igreja, vamos só um exemplo, dizendo que os jovens, para entrar na igreja, precisam sentir-se acolhidos e trazem uma música secular para dentro da igreja como um meio, como uma desculpa evangelística. Eles estão somente trazendo o carnal para dentro da igreja. Eles não querem que o jovem entre para a igreja para ser transformado e mudado pelo Espírito. Não, eles querem que o mundo entre para transformar a igreja. Eles acham que os jovens eles têm que adaptar a igreja aos coisas do mundo para que os jovens venham. Isso não acontece. O pecado mata os sentimentos mais elevados da alma. No começo vem dúvidas, medo, incerteza e depois a consciência do falso quente cauteriza, ou seja, aquele quente que achava que beber era errado, que fumar era errado, depois que ele cai no legalismo, ele vai dizer, não, isso aí é espiritualidade exagerada, começa a legalizar as coisas da fé. Vão dizer que esse espírito de fariseu. Não, queridos, não deixem o espírito de Jezabel entrar na igreja. Em terceiro lugar, o reavivamento é necessário quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem dignidade. Olha o que diz o verso 2. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Jesus, através de João, estava dizendo à igreja de Sardes
que as obras deles não eram obras íntegras. Eles trabalhavam, mas apenas sob as luzes da revolta. Eles promoviam os seus próprios nomes, e não o nome de Cristo. Eles buscavam a glória do mundo, a sua glória, e não a glória de Cristo. Eles honravam como o profeta Isaías disse, eles honravam o Deus com seus lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. O profeta Isaías falou isso sobre o povo de Israel. No final eu vou ler a passagem. A vida de seus membros estava manchada pelo pecado. O pecado é uma coisa que adoece a vida espiritual de seus membros. Eles eram crentes hipócritas. A hipocrisia também é uma ferramenta do diabo que desmancha a vigor espiritual de um crente. Eles davam esmolas, oravam mas eles eram como sepulcros caiados, que nem Jesus disse. Ostentavam a aparência de piedade, mas negavam o seu poder. Esses crentes viviam em sinucos da fé. Uma dor, mas apenas para exibir a cultura. Eles insados, os crentes estavam falsamente satisfeitos. Eram falsamente ativos, falsamente devotos, falsamente fiéis. Um dia o próprio Cristo, ele contou uma parábola que era do publicano e do fariseu. E ele disse que o fariseu batia no peito e dizia: ó Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nem os demais. Eu juro 2 vezes por semana, pago meu dízimo. E Jesus disse que haveria um publicano que chorava diante de Deus e dizia: Senhor, perdoe meus pecados, lave minha alma. E ele disse que o publicano saiu justificado e não o fariseu, porque não é o cargo que você tem na igreja que vai te salvar, irmãos. Isso aqui é muito sério. Para ver um reavivamento na igreja espírito, na igreja de Cristo, a gente precisa voltar ao fervor espiritual. A gente precisa voltar às raízes, voltar ao primeiro amor. Tem uma música que diz assim: quero voltar ao início de tudo, para minhas obras, Senhor. Quero voltar aos seus olhos
besta. Mas o profeta Isaías, no versículo 29, no versículo 13, ele diz o seguinte: porque o Senhor diz, pois este povo se aproxima de mim com sua boca, e com seus lábios se me honram, mas o seu coração se afasta de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Este é o espírito de fariseu, o espírito de Jezabel. Em quarto e último lugar, sobre a necessidade do reavivamento, o reavivamento é necessário para quando aqueles que se contaminaram abertamente com o mundanismo. Aqueles que estão na igreja hoje, mas que estão apenas para não serem julgados pela comunidade se saírem. Aqueles que estão hoje não estão ali por causa do genuíno evangelho, mas estão ali para não serem um escândalo aberto. Olha o que diz ainda na sequência do texto, no versículo 4, Jesus ele diz, mas também tendes em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas disso. Olha o que Jesus disse, que meio àquela igreja iníqua existem poucas pessoas que realmente eram fiéis. E é por isso que Jesus ele também espera um reavivamento. Por causa dessas pessoas. Vocês se lembram de Sodoma e Gomorra? O Senhor disse que enquanto Ló não saísse de lá, fica longe, ele não poderia destruir a cidade. Porque enquanto houver um justo, um fiel ao Senhor, ele vai honrá-lo. Ele honrou Noé, que toda aquela geração se perdeu, só apenas Noé e sua família se salvaram. A causa da igreja de Sardes não é perseguição, nem heresia, mas mundanismo. Não é apenas uma heresia. As heresias tinham perdido fervor espiritual. Como já disse Adolfo Paul, onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. A maioria dos crentes estava contaminando suas vestiduras. Isso é um símbolo da corrupção no coração.
O pecado tinha se inflamado na igreja. Por baixo da aparência piedosa daquela respeitável congregação, havia impureza escondida na vida de seus membros. Havia aqueles crentes que também viviam uma vida moralmente frouxa. O mundo estava entrando, de fato, dentro daquela igreja. Os crentes não tinham coragem de ser diferentes. O fermento do mundanismo estava se entrando e se espalhando em massa no meio dos crentes. John Scott, citando os historiadores grego Heródoto, diz que os habitantes de Sardes, no correr dos anos, tinham adquirido uma reputação respaldada em padrões morais frouxos e até mesmo liceosidade ostensiva. Este era por causa de tudo isso que era necessário um reavivamento. Quando a igreja esquece do Senhor, quando ela perde o fervor espiritual, quando ela se contamina com o mundo das suas almas, ou ela se volta de novo ao Senhor, tem um avivamento, ou ela cai na apostasia espiritual. E aí, se ela não se arrepender, Jesus diz que vem e retira dela o seu candeeiro. Agora vejamos os imperativos do reavivamento. Jesus aponta 3 imperativos para o reavivamento dentro da igreja. O que eles são? Em primeiro lugar, Jesus ele diz que é necessário um retorno urgente à palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso 3 que a gente já leu. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que eles deveriam lembrar? Guardar e voltar a palavra de Deus. Eles deveriam voltar às Escrituras. Foi isso que aconteceu no século XVI, quando Martinho Lutero teve coragem de pegar as 95 teses na igreja de Wittenberg contra as heresias da igreja católica apostólica romana. Era isso que Martinho Lutero estava dizendo, que nós precisamos voltar à palavra de Deus, voltar às Escrituras. Este é o problema da igreja de Sardes
e que é da Igreja Católica até hoje, foi no século XVI. Então, o reavivamento tinha se apertado da pureza. O reavivamento é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor e dessa volta da palavra. Uma igreja pode ser reavivada quando volta ao passado e lembra dos tempos antigos, do seu fervor, do seu entusiasmo, da sua devoção a Jesus. Deixamos que a história passada nos desafie no presente e voltemos à palavra de Deus. O primeiro sinal do reavivamento é um retorno do povo de Deus à palavra. Os crentes passam a ter fome de Deus, da sua palavra, quando existe reavivamento espiritual. Os crentes sentem sede da palavra de Deus. O verdadeiro reavivamento espiritual, ele é fundamentado na palavra, orientado e limitado por ela. Só acontece coisas no reavivamento verdadeiro que é respaldado na palavra. Um reavivamento verdadeiro, ele está dentro das 4 linhas da palavra. Ele não é mais nem menos. E aqui serve tanto no campo da oração, no campo da música, em outros campos dentro do avivamento. Tudo tem que ser um reavivamento espiritual genuíno, tem que estar dentro das 4 linhas da palavra de Deus. O reavivamento é bíblico. Ou ele é bíblico, ou ele não vem de Deus e deve ser rejeitado. Em segundo lugar, precisamos de uma volta à vigilância espiritual. Sardes caiu porque não vigiou. A cidade de Sardes era uma acrópole inexpugnável que nunca foi conquistada em ataque direto. Jesus, ele disse que ele virá como um ladrão para aqueles que pensam que estão salvos, mas ainda não se converteram. Aquele dia será de trevas e não de luz. A igreja precisa ser vigilante contra as ciladas de Satanás, contra a tentação do pecado. Os crentes devem fugir dos lugares, situações e pessoas que não podem ser um laço para os seus pés. Alguns membros de Sardes estavam sonolentos e a outros mortos espiritualmente. Aqueles que estão dormindo são acomodados, indiferentes e
as coisas de Deus, não têm apetite espiritual, não vivam com as coisas celestes. Quem já ouviu dizer aquela expressão, um quente de domingo ou um quente de final de semana? Porque ele não pega nem a palavra para ler durante a semana. Porque eu não tenho tempo. Porque a minha vida é muito corrida. Como uma pessoa assim vai querer ter comunhão com Deus naquele 2 horas de domingo? Como os crentes vão querer ter os crentes que não são batizados? Sim, com certeza, porque não é o batismo que salva. O que salva é a confissão de fé na pessoa de Jesus. É isso que salva. Os sectários dizem que é necessário o batismo. O batismo, eu já falei tanto isso aqui, o batismo é uma demonstração que tu é salvo. É digamos, um rito de iniciação dentro da igreja. Mas com certeza quem não é salvo e se converteu quem não é batizado, mas se converteu genuinamente, se é salvo. Ou o que tu me disse daquelas pessoas que aceitam Jesus no leito de morte? Tu acha que Jesus não salvaria elas só porque elas não foram batizadas? Mas Jesus foi e nós temos que seguir seu exemplo. Sim, eu acho que quem, digamos assim, tu tem a oportunidade de ser batizado e tu rejeita, bom, aí é um problema. Agora, não é que tu não vai ser salvo se tu não ser batizado. São duas coisas diferentes. Então, como eu estava dizendo, nós precisamos ter um remanescente robusto para fortalecer o que resta e o que estava para morrer. A igreja de Sardes não era uma igreja herética e apóstata. Não havia heresias nem falsos mestres dentro daquela igreja. A igreja não sofria perseguição, não é perturbada por heresias, não era importunada pela oposição dos judeus. Ela não era uma igreja herética, mas ela estava morta, ela estava fria. Era uma igreja ortodoxa, mas estava morta. O remanescente fiel de Cristo deve estar vigilante para não cair em pecado e também para preservar uma igreja decadente de instituição, restabelecendo com sua chama e seu ador pelo Senhor. Eu ainda queria falar sobre os agentes do reavivamento, mas acho que não vai dar tempo. Em terceiro lugar, dentro dos imperativos do reavivamento, precisamos de uma volta
a santidade. E olha o que Jesus ele disse no verso 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. Precisamos então de uma volta à santidade. O torpor espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia algumas pessoas que eram fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, havia apenas uns poucos que eram crentes verdadeiros e que não haviam se contaminado com o mundo. A maioria dos crentes daquela igreja haviam vivido, a maioria dos crentes estavam vivendo com suas vestes manchadas e não tendo obras dignas, íntegras diante de Deus. A maioria deles estavam com suas vestes sujas, que falam de pecado, de impureza, de mundanismo. Obras sem integridade falam de um caráter distorcido, de motivações erradas, de ausência de santidade. Então, aqueles crentes estavam sem nenhum fervor espiritual. Deixa eu ver quanto tempo ainda. Eu só vou falar mais sobre o agente. Então, hoje nós vimos quem era aquela igreja. Vocês querem que eu fale ainda? Tem mais 2 tópicos para nós terminar essa igreja. Vocês querem que eu fale hoje o penúltimo ou deixo para amanhã? Débora Neves. Você é daqui de Novo Hamburgo? É a filha do patriarca, mas a sua foto não parece que é você. Seja muito bem-vinda. Depois me manda uma mensagem aqui que eu vou falar com você. Obrigado, querido. Bom, vocês querem que eu fale sobre o penúltimo tópico ou deixo para amanhã para arrematar com o último? Me digam aí. Que aí nós vamos falar aqui do versículo 4 ao 6. Hoje nós vimos qual é a necessidade disso.
desse reavivamento. Bom, vou passar o último tópico então. Eu quero que depois vocês estudem isso, certo? O que nós estamos falando dessa igreja, qual é a necessidade disso. Então, só vou terminar. É pouca coisa que depois a gente conclui. Jesus é o agente. Uma das coisas que a gente tem que saber que o principal promovedor do avivamento é Jesus. Jesus é aquele que está no promovendo o reavivamento. E sabe por quê? Porque ele pode trazer o reavivamento por três razões. A primeira razão para Jesus trazer o reavivamento é o estado da igreja. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. O primeiro ponto é que Jesus conhece a nossa vida, nosso passado, nossos atos, nossas motivações. O Apocalipse diz que seus olhos são como chamas de fogo. Ele vê tudo e ele sonda todas as coisas. Jesus vê que a igreja de Esmirna é pobre, mas aos olhos de Deus ela é rica. Ele vê que na igreja apóstata de Tiatira havia um remanescente fiel. Jesus viu que tem uma grande reputação de ser viva e ativada como Sardes, mas estava morta. Ele vê que a igreja tem pouca força, como Filadélfia tem diante de cima, mas tem diante de cima a porta aberta. Ele vê que uma igreja que se considera rica e abastada, como Laodiceia, é uma igreja que não passa de ser uma igreja pobre, miserável, cega e nu. Jesus sabe quem somos. Ele sabe como estamos e o que precisamos. Essa é a primeira coisa. Jesus conhece o estado dos seus filhos. Em segundo lugar, Jesus pode trazer o reavivamento para a igreja porque ele é o dono da igreja. Por isso que ele que traz o reavivamento. Ele tem 7 estrelas. As estrelas, já diz o Apocalipse, que as estrelas são as 7 igrejas. As estrelas representam as próprias igrejas. As estrelas estão nas mãos de Cristo, ou seja, a igreja pertence a Jesus. Ele
controla a igreja. O noivo controla a noiva. O noivo ama a noiva. Ele tem autoridade para restaurar a igreja. Ele disse que as portas do inferno é uma promessa. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Aleluia! Ele é o que cuida da igreja. Gente, eu tô lendo os comentários aqui, eu até me emociono, porque eu não sei se vocês sabem, eu tô em depressão. E por várias razões, e principalmente uma delas é porque eu não consigo pegar como eu gostaria. Então, se vocês gostam do meu trabalho, eu não estou fazendo isso aqui para aparecer, não, eu faço porque eu amo o que eu faço. Agora, se você quiser me apoiar, ore por mim. Obrigado. Vamos continuar aqui. Eu só falei isso por causa dos comentários. Obrigado. Até me perdi aqui. Então, Jesus, ele pode levantar a sua igreja por meio ele pode levantar a igreja do meio das cinzas. Ele tem tudo em suas mãos. Cristo é o dono da igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o noivo da igreja, ele cuida da igreja, ele exorta, ele consola, ele cura e ele restaura a igreja. O Senhor é quem cuida da igreja. Em terceiro lugar, o agente do reavivamento é quem reativa a igreja por meio do seu espírito. E respondendo uma pergunta aqui, quem promove o reavivamento não é Deus Pai, é Cristo. Cristo, claro que ele pede, digamos, o Pai Celestial está ajudando ele, mas o agente principal do reavivamento é o Deus Filho, Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Jesus é quem reaviva a igreja por meio do seu Espírito. Ele diz a Sardes, ele disse, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Ou seja, Jesus é o que está na igreja. O problema da igreja de Sardes era a morte espiritual. A igreja precisa passar por um avivamento espiritual ou enfrentará o sepultamento. É por isso que o subtítulo dessa carta é Reavivamento ou Sepultamento. Porque ou a igreja
revive das cinzas como a fênix, e quem faz isso é Cristo. Então, para acontecer isso, a igreja precisa deixar ser moldada por Cristo, ou ela morre. O profeta Ezequiel fala sobre o vale dos ossos secos. Ele diz: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Senhor Deus, tu sabes. Então Ezequiel exaltou a Cristo e aqueles ossos secos reviveram. Da mesma forma que ele fala com a sua igreja. Uma igreja morta, enferma e sonolenta precisa ser reavivada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode dar vida, restaurar a vida. Só o sopro da boca de Deus pode fazer com que um vale de ossos secos transforme-se em um exército. Jesus é aquele que tem o Espírito e derrama sobre a sua igreja. É o poder do Espírito que a igreja se levanta da morte, do sono profundo de um mundanismo, para servir a Deus com entusiasmo. Jesus é quem envia o Espírito para reavivar a igreja. O Espírito Santo é o Espírito de vida para uma igreja morta. Quando ele sopra, nenhuma nossa adoração formal passa a ter uma vida exuberante. Quando ele sopra, os crentes têm deleite na oração. Quando Cristo sopra, os crentes são tomados por uma alegria inexplicável e indizível. Quando Jesus sopra, os crentes testemunham de Cristo e de seu poder. A palavra diz que devemos orar no Espírito, pegar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito. Uma igreja inerte só pode ser reavivada por Cristo. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito. Outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente. Outra coisa é ter o Espírito presidente. Que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amanhã eu vou terminar o último tópico e eu vou fazer um resumo de todo o capítulo. Querido Leonardo, eu peço que você não misture política aqui, por favor. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. E eu quero terminar essa aula orando e dizendo que nós precisamos de um reavivamento. Talvez não morrer, talvez você hoje está aqui
Eu vou botar aqui. Não. Só um minuto. Talvez hoje você está aqui, que você não sabe para onde ir. Hoje você está aqui. Porque você já desligou espiritual. Talvez você tenha uma debilidade. Talvez você não sabe mais para onde ir. Mas se você deixar Cristo viver na sua vida, se você deixar Cristo mudar o seu coração, que se nós orarmos como igreja, talvez o reavivamento virá. Eu não sei se você é pentecostal, que acredita em línguas de fogo, se você é reformado, mas independente disso, nós precisamos uma volta às escrituras, precisamos de um retorno ao fervor espiritual. Tem uma música que diz assim, ó: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Que nós possamos clamar a Deus, porque talvez a gente pensa que está vivo, mas talvez alguns de nós, não estou aqui julgando, mas talvez a gente está que nem a igreja de Sardes, pensa que está viva, mas está morta por dentro. Amanhã nós teremos a nossa última aula. E a aula resumo, vou unir o último tópico com o resumo, que vai ser as bênçãos do reavivamento. E nós veremos como os crentes, depois do reavivamento, podem viver uma nova vida em Cristo. Eu quero novamente prestar minhas condolências às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Dizer que eu oro por cada uma das vítimas e que dentro do possível a gente está aqui para ajudar, divulgar alguma coisa. É uma pena porque esse canal não tem tanta força, eu queria que ele tivesse mais. Até já pensei em fechar esse canal completo. Mas eu tô orando para saber o que fazer.
Peço que você volte às aulas anteriores para acompanhar todo esse módulo de escatologia que está sendo uma bênção. Ainda temos algumas aulas pela frente, algumas bastante, porque recém estamos concluindo o capítulo 3, são 22 capítulos. Recém estamos no 7º tema, certo? Então tem muita coisa pela frente. Não vai ser muito grande, Thiago, talvez, mas eu quero fazer algo bem completo. E que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por cada um de nós, Senhor, e que possamos ser reavivados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Senhor, que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos ser cheios da Tua palavra, do Teu Espírito. Pai, muito obrigado pelas suas bênçãos e nos perdoe se perdemos o fervor espiritual. Senhor, que nos dê nova vida, em nome de Jesus. Pedimos pelas vítimas, que abençoe elas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amanhã retornaremos muito. Tudo isso fazemos dentro do reino, se for da vontade dele. Peço que você amanhã esteja comigo no mesmo horário, aqui 2 horas, e que possamos terminar esta carta e fazer o resumo do capítulo 3, para que na aula de depois de amanhã começaremos então o capítulo 4, que é a penúltima carta, certo? Capítulo 4 é o trono de Deus. Temos ainda mais uma carta, que é do verso 7 ao verso 12, que é a igreja de Filadélfia, e depois vamos ao capítulo 4, que é antes do arrebatamento, certo? Que Deus abençoe sua vida e se inscreva lá no nosso canal Debate Cristão Saudável. Ponto oficial vai ser o @ do canal. E fico triste porque tem muita gente que vê nossas lives aqui, que gosta das aulas, mas que não se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Que você possa não ser um desses, que você possa se inscrever lá, tá bom? Que Deus abençoe. Como eu disse, tudo isso e mais fazemos dentro do reino, se for da vontade dele. Que Deus abençoe. Sim, é o mesmo nome da equipe. Obrigado. Boa tarde. Paz.